Existem muitos grandes mistérios em nosso mundo hoje, e alguns deles são de natureza humana, enquanto outros podem ter um tom mais cósmico. Sem dúvida, um dos maiores desses mistérios diz respeito à Grande Pirâmide de Gizé. Considerando o período em que foi feita e a tecnologia da época, como os antigos egípcios a construíram? Afinal, tal façanha seria impossível, certo? Com essa pergunta em mente, apresento 20 teorias sobre a construção das pirâmides do Egito. Número 20. A Grande Pirâmide de Gizé. Antes de mergulharmos nas teorias de construção e nas conspirações que cercam o tema, vamos fazer uma breve pausa para falar sobre a própria Grande Pirâmide de Gizé. Afinal, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, talvez você não tenha noção de quão importante ela é para o mundo e como um monumento para o Egito. Por exemplo, a Grande Pirâmide é a maior pirâmide já construída no Egito e foi erguida em homenagem ao faraó Quéops, que governou o Egito e ordenou a construção da estrutura. O processo levou 27 anos. E sim, o sarcófago do faraó ainda está dentro da pirâmide até hoje. Vale lembrar que entre as 7 maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide é a mais antiga e a única que permanece intacta até os dias atuais. Ao longo dos anos, essa pirâmide tem fascinado muitas pessoas, que não apenas tentam entender como ela foi feita, mas também o que há dentro dela. Atualmente sabemos com certeza que há 3 câmaras principais dentro da pirâmide, incluindo aquela onde Quéops está, além de outras 2 câmaras cujos propósitos ainda são alvo de debate. No entanto, existem rumores de câmaras secretas que continuam a alimentar o mistério. Mas a maior pergunta de todas continua sendo: como os antigos egípcios conseguiram construir essa estrutura monumental, com 138 metros de altura e 230 metros de comprimento na base, e sem máquinas pesadas, como eles moveram aquelas enormes pedras? Ao longo dos anos, muitas teorias e ideias foram apresentadas. Algumas pessoas até afirmam que novas evidências surgiram para revelar como as pirâmides foram construídas. Mas será que isso é verdade ou apenas especulação? Vamos explorar essas teorias em detalhes. Número 19. A teoria dos blocos rolantes. Um dos maiores mistérios em torno da construção da Grande Pirâmide de Gizé é como os egípcios conseguiram mover os enormes blocos de pedra. Para colocar isso em perspectiva, foram usados cerca de 2 milhões de blocos de calcário, com peso médio de 2.500 toneladas cada, o equivalente ao peso de uma caminhonete. Uma das ideias mais intrigantes vem do físico Daniel Bond, que propôs a teoria de que os blocos poderiam ter sido rolados em vez de arrastados. Ele testou sua teoria usando blocos menores de 30 quilos, amarrados a troncos arredondados, e descobriu que era possível rolar os blocos com muito menos esforço. Embora esse experimento tenha sido feito em escala reduzida, a teoria sugere que, com a configuração certa e a força de trabalho adequada, os antigos egípcios poderiam ter escalado essa técnica para lidar com os blocos massivos. Número 18. A teoria das rampas. Uma das teorias mais populares relacionadas à construção da Grande Pirâmide de Gizé é a teoria das rampas. Essa ideia se concentra em resolver um problema crucial. Como os antigos egípcios conseguiram colocar os blocos de pedra, que pesavam em média 2.500 toneladas cada, nas camadas superiores da pirâmide? Afinal, depois de criar a base sólida, o desafio seguinte era construir para cima, camada por camada, até atingir a altura monumental que conhecemos hoje. A solução proposta por essa teoria é que os egípcios usaram rampas ao redor da pirâmide para empurrar os blocos para as alturas necessárias. Existem evidências encontradas na própria pirâmide que sugerem que rampas podem ter sido utilizadas. Contudo, a discussão se aprofunda no tipo de rampas que poderiam ter sido feitas e em quão elaboradas elas eram. Algumas pessoas acreditam que uma única rampa em espiral foi construída em torno da pirâmide, enquanto outras defendem que rampas curvas foram usadas para facilitar a movimentação dos blocos em direção aos níveis superiores. Uma variante dessa teoria sugere o uso de rampas internas, que poderiam ter sido incorporadas à estrutura enquanto a pirâmide era erguida. Essa ideia explicaria como os egípcios conseguiram erguer pedras tão pesadas sem danificar as camadas inferiores da construção. Outra consideração importante é o tipo de material usado nas rampas e como elas resistiram ao peso constante dos blocos de calcário e granito.
Além disso, o uso de trabalhadores organizados em grupos bem coordenados é amplamente aceito como parte essencial dessa teoria. Muitas estimativas sugerem que o esforço coletivo de milhares de pessoas foi empregado para mover os blocos por meio das rampas, utilizando força física e ferramentas simples, como cordas e alavancas. Essa combinação de métodos é uma explicação plausível para o transporte e o posicionamento de milhões de blocos. Apesar de todas as nuances dessa teoria, algumas questões permanecem em aberto, como a durabilidade das rampas durante os anos de construção e o método exato para remover essas estruturas temporárias ao final do processo. Ainda assim, a teoria das rampas é amplamente aceita e continua sendo uma das explicações mais lógicas para a construção da Grande Pirâmide. Número 17. A teoria dos canais de água. Entre as teorias mais intrigantes sobre a construção das pirâmides está a dos canais de água. Esse conceito sugere que os antigos egípcios usaram o rio Nilo como uma via principal para transportar os blocos de calcário e granito até o local da construção. Essa ideia é amplamente apoiada por registros históricos que mostram o domínio dos egípcios sobre a irrigação e o uso estratégico de vias fluviais. De acordo com essa teoria, os blocos eram extraídos de pedreiras distantes e levados até o rio, onde eram carregados em grandes barcos ou balsas. Esses blocos eram então transportados até canais artificiais próximos à base da pirâmide. Alguns estudiosos acreditam que esses canais foram criados especificamente para facilitar a logística de construção. Mas a teoria vai além. Alguns pesquisadores sugerem que os egípcios não apenas usaram os canais para trazer os blocos ao local da construção, mas também para movê-los com precisão até os pontos onde seriam erguidos. Imagine uma espécie de sistema de docas em torno da pirâmide, onde os blocos poderiam ser manobrados diretamente até as áreas designadas. Isso teria reduzido significativamente o esforço físico necessário para transportar os blocos por terra. Há ainda uma variação mais ousada dessa teoria, que propõe o uso de água como parte de um sistema hidráulico para elevar os blocos até as camadas superiores da pirâmide. Defensores dessa ideia argumentam que os egípcios poderiam ter criado mecanismos engenhosos que utilizavam a força da água para levantar os blocos. No entanto, essa versão enfrenta críticas por exigir um nível de engenharia extremamente avançado, possivelmente além do alcance da tecnologia disponível na época. Apesar de algumas limitações práticas, a teoria dos canais de água destaca o brilhantismo dos egípcios na utilização de recursos naturais para resolver desafios monumentais. Ela também demonstra como sua habilidade em engenharia hidráulica desempenhou um papel crucial não apenas na construção das pirâmides, mas também no funcionamento de sua civilização como um todo. Essas ideias continuam a capturar a imaginação de estudiosos e entusiastas, mantendo viva a busca por respostas definitivas sobre os métodos utilizados para construir uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Número 16. A teoria do corte de rochas. Uma das questões mais intrigantes sobre a construção da Grande Pirâmide de Gizé é como os antigos egípcios conseguiram cortar e moldar os blocos de calcário e granito com tamanha precisão. Considerando que a pirâmide é composta por aproximadamente 2 milhões de blocos, a uniformidade e o alinhamento das pedras são impressionantes. Isso levanta uma pergunta importante. Como os egípcios alcançaram esse nível de precisão com as ferramentas disponíveis na época? A prática de esculpir pedras remonta a milhares de anos e era algo comum em várias culturas antigas. No entanto, o que diferencia os egípcios é a escala e a complexidade do projeto. Cada bloco precisava ser cortado com medidas exatas para garantir o encaixe perfeito, já que um erro poderia comprometer a estabilidade de toda a estrutura. Os historiadores acreditam que os egípcios usavam ferramentas de cobre para cortar o calcário, que é relativamente macio e mais fácil de trabalhar. Para o granito, que é muito mais resistente, é possível que tenham usado outras técnicas, como martelos de dolerito, um tipo de rocha extremamente dura, para lascar as pedras. Outra hipótese é que os trabalhadores usavam areia abrasiva misturada com água para desgastar gradualmente o granito, uma técnica que demandava tempo, paciência e precisão. Além das ferramentas, a organização do trabalho desempenhou um papel crucial. Registros indicam que havia equipes especializadas em diferentes partes do processo, incluindo corte, transporte e colocação das pedras. Isso sugere que o projeto da pirâmide era meticulosamente planejado.
com supervisores garantindo que cada bloco fosse esculpido e posicionado corretamente. Outro ponto interessante é o tempo envolvido. A construção da pirâmide levou cerca de 27 anos, o que significa que os trabalhadores tinham um cronograma rigoroso para manter o progresso constante. É possível que tenham usado gabaritos ou moldes para medir as pedras e garantir que todas tivessem o mesmo tamanho. Embora muitas dessas técnicas sejam teorias baseadas em evidências limitadas, o fato de que a pirâmide permanece intacta após milhares de anos é uma prova da habilidade e dedicação dos antigos egípcios. Isso reforça a ideia de que, apesar das limitações tecnológicas, eles desenvolveram métodos engenhosos para superar os desafios monumentais que enfrentaram. Número 15. A teoria da correlação de Órion. A teoria da correlação de Órion é uma das mais conhecidas e controversas envolvendo a Grande Pirâmide de Gizé. De acordo com essa teoria, a disposição das 3 pirâmides do complexo de Gizé reflete perfeitamente o alinhamento das estrelas do cinturão da constelação de Órion. Essa ideia se baseia na crença de que os antigos egípcios tinham um profundo conhecimento de astronomia e que suas construções eram projetadas para refletir o céu noturno. Quando observamos as pirâmides de cima, é evidente que a pirâmide de Miquerinos está ligeiramente deslocada em relação às outras duas. Essa configuração é surpreendentemente semelhante ao posicionamento das estrelas Mintaka, Alnilam e Alnitak, que formam o cinturão de Órion. Essa correspondência levou muitos a acreditar que o alinhamento foi intencional e que tinha um significado espiritual ou religioso profundo. Na mitologia egípcia, Órion estava associado a Osíris, o deus da ressurreição e da vida após a morte. Acredita-se que o alinhamento das pirâmides com as estrelas tinha como objetivo honrar Osíris e reforçar a conexão entre os faraós e os deuses. Afinal, os faraós eram vistos como divindades na Terra, e a construção de estruturas alinhadas com o cosmos poderia simbolizar sua jornada para a vida eterna. Apesar do apelo dessa teoria, ela não é unânime entre os estudiosos. Alguns argumentam que o alinhamento pode ser uma coincidência ou que a precisão não é tão perfeita quanto os defensores da ideia afirmam. Outros apontam que há construções egípcias que não seguem esse padrão, o que enfraquece a teoria como uma explicação universal para a arquitetura egípcia. Mesmo com essas controvérsias, a teoria da correlação de Órion continua a fascinar pesquisadores e entusiastas, pois combina elementos de ciência, religião e mistério. É um lembrete de como os antigos egípcios viam o mundo e o cosmos como partes interligadas de sua existência, e como eles usaram esse entendimento para criar monumentos que ainda nos impressionam hoje. Número 14. A teoria da proporção áurea. Se a correlação entre as pirâmides de Gizé e o cinturão de Órion já impressiona, a teoria da proporção áurea leva o fascínio com as medidas das pirâmides a um nível ainda mais elevado. A proporção áurea, também conhecida como divina proporção, é um conceito matemático que pode ser encontrado em várias formas na natureza, arte e arquitetura. Trata-se de uma relação numérica específica que é frequentemente associada à beleza e à harmonia. A teoria sugere que os antigos egípcios usaram a proporção áurea ao projetar a Grande Pirâmide de Gizé. Ao analisar as dimensões da pirâmide, incluindo sua altura, largura e comprimento da base, estudiosos identificaram proporções que se aproximam dessa relação matemática. Por exemplo, se você dividir a base pelo dobro da altura, o valor resultante é muito próximo de 1,618, que é a constante da proporção áurea. Além disso, a presença de outros conceitos matemáticos, como o número π e o teorema de Pitágoras, também é mencionada frequentemente em estudos sobre a pirâmide. As medidas do monumento mostram uma precisão que parece estar alinhada a esses princípios, levando muitos a acreditar que os egípcios tinham um domínio impressionante da matemática, mesmo milhares de anos antes do desenvolvimento formal dessas ideias. Essa teoria é reforçada pelo fato de que os egípcios não apenas usavam matemática na construção de monumentos, mas também aplicavam seus conhecimentos em outras áreas, como astronomia e navegação. No entanto, críticos argumentam que a associação entre a pirâmide e a proporção áurea pode ser exagerada, sugerindo que as correspondências podem ser coincidências em vez de intenções deliberadas. Independentemente de ser verdade ou não, essa teoria acrescenta outra camada de mistério à Grande Pirâmide. Se os antigos egípcios realmente projetaram a pirâmide com base em princípios matemáticos universais,
Isso reforça ainda mais o status dela como uma obra-prima arquitetônica e um testemunho da genialidade humana. Número 13. A proposição dos 8 lados. Quando pensamos em uma pirâmide, a maioria de nós imagina uma estrutura com 4 lados triangulares que convergem em um ponto no topo. No entanto, a Grande Pirâmide de Gizé possui uma característica única que a distingue de todas as outras pirâmides conhecidas. Ela tem, na verdade, 8 lados, não 4. Essa peculiaridade só é perceptível sob certas condições de iluminação e quando a pirâmide é observada de cima. Cada um dos 4 lados triangulares da pirâmide tem uma leve depressão no centro, dividindo-os em 2 partes, o que cria um total de 8 lados. Essa característica foi descoberta por acaso durante fotografias aéreas tiradas em um momento em que o Sol estava diretamente alinhado com a pirâmide, destacando as sombras criadas pelas depressões. A razão para essa decisão arquitetônica é um mistério. Alguns estudiosos acreditam que as depressões podem ter sido feitas para melhorar a estabilidade da estrutura, especialmente considerando o enorme peso dos blocos e o tempo que levaria para completar a construção. Outros sugerem que os 8 lados podem ter algum significado simbólico ou religioso, refletindo a obsessão dos egípcios com simetria e equilíbrio. O mais impressionante é a precisão com que as depressões foram feitas. Para criar 8 lados perfeitamente alinhados, os construtores precisariam de um nível de habilidade e planejamento extraordinários, especialmente considerando as ferramentas rudimentares disponíveis na época. A Grande Pirâmide de Gizé continua a surpreender com seus detalhes únicos e sua engenharia inovadora. A existência dos 8 lados é mais uma prova de que os antigos egípcios não deixaram nada ao acaso, criando uma estrutura que não apenas resistiu ao tempo, mas também continua a inspirar e intrigar aqueles que a estudam. Número 12. O mistério da Pedra de Topo. Ao falar sobre a Grande Pirâmide, é impossível ignorar o mistério da Pedra de Topo ou capstone. Originalmente, o topo da pirâmide era decorado com uma pequena pirâmide feita de material especial, possivelmente coberta de ouro. Essa pedra brilhava ao refletir o sol durante o dia e a luz da lua à noite, criando um efeito impressionante. No entanto, a Pedra de Topo está desaparecida, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Algumas teorias sugerem que foi roubada devido ao seu alto valor, enquanto outras acreditam que pode ter sido perdida ao longo dos milênios. Seja qual for a razão, o sumiço dessa peça essencial é um dos muitos enigmas que cercam a pirâmide. Número 11. A teoria do alinhamento com os pontos cardeais. Outro feito impressionante da Grande Pirâmide é o seu alinhamento com os 4 pontos cardeais. A precisão é tão grande que a pirâmide está alinhada a apenas 0,067 graus do verdadeiro norte. Isso é extraordinário, considerando a tecnologia disponível na época. Os estudiosos acreditam que os egípcios usaram as estrelas para determinar as direções, aproveitando seu profundo conhecimento astronômico. Outra possibilidade é que eles tenham usado técnicas de levantamento terrestre para alcançar tal precisão. Seja qual for o método, o alinhamento é uma prova da engenhosidade dos construtores. Número 10. A teoria da pedra Bemben. Quando se fala no formato icônico das pirâmides, surge a pergunta: por que os egípcios escolheram essa forma específica? Uma teoria popular aponta para a pedra Bemben, um artefato sagrado associado à criação do mundo na mitologia egípcia. Segundo os relatos, a pedra Bemben era um monte primordial que surgiu das águas do caos, onde o deus criador Atum se estabeleceu. O formato pontiagudo da pedra teria inspirado o design das pirâmides e das pedras de topo. Essa conexão espiritual reforça o significado simbólico das pirâmides na cultura egípcia. Número 9. A teoria da lâmpada de Dendera. Entre as teorias mais controversas sobre o Egito Antigo está a ideia de que os egípcios possuíam tecnologia avançada, como lâmpadas elétricas. Essa teoria é baseada em hieróglifos encontrados no templo de Dendera, que mostram um objeto semelhante a uma lâmpada contendo uma serpente no interior. Embora os céticos argumentem que essa imagem representa um símbolo religioso, os defensores da teoria acreditam que os egípcios usavam alguma forma de iluminação interna para trabalhar nos túneis das pirâmides. Outros sugerem que poderia ser uma representação artística de algo completamente diferente. Número 8. A teoria da usina de energia antiga. Embora saibamos que as pirâmides foram construídas principalmente como tumbas,
Há quem acredite que elas também tinham uma função energética. Segundo essa teoria, as pirâmides atuavam como enormes baterias que captavam energia do Sol e da Lua. Os defensores dessa ideia apontam para a composição mineral das pedras usadas na construção, argumentando que elas poderiam gerar ou armazenar energia. Por exemplo, o calcário branco, usado para o revestimento externo da pirâmide, é altamente isolante, enquanto o granito, usado nas câmaras internas, contém cristais de quartzo que poderiam, teoricamente, conduzir energia. Além disso, alguns acreditam que o formato da pirâmide, com suas arestas triangulares e seu alinhamento preciso com os pontos cardeais, teria um papel no direcionamento ou amplificação dessa energia. No entanto, não há evidências concretas de que os egípcios tenham usado a pirâmide como uma fonte de energia prática. Essa teoria, embora fascinante, permanece no campo da especulação. Número 7. A teoria do armazenamento de grãos. Em 2015, durante sua campanha presidencial, o político norte-americano Ben Carson sugeriu que as pirâmides foram usadas para armazenar grãos, citando a história bíblica de José, que salvou o Egito da fome. Embora a ideia pareça interessante, ela não tem base histórica. As pirâmides foram construídas muito antes da época descrita na Bíblia e foram projetadas exclusivamente para abrigar os corpos dos faraós e seus tesouros. Estudos arqueológicos e históricos confirmam que o propósito principal das pirâmides era servir como tumbas monumentais, e não como armazéns. Número 6. A teoria da espaçonave no interior da esfinge. Teorias sobre alienígenas frequentemente entram na discussão sobre as pirâmides e outros monumentos do Egito Antigo. Uma das mais ousadas sugere que a esfinge, localizada próxima à Grande Pirâmide, contém uma nave espacial alienígena escondida em seu interior. Essa ideia se baseia na crença de que civilizações avançadas do passado, possivelmente vindas de outros planetas, ajudaram os egípcios a construir as pirâmides e outros monumentos grandiosos. Alguns teóricos apontam para passagens secretas ou câmaras inexploradas sob a esfinge, como possíveis esconderijos para tecnologia alienígena. Embora essa teoria capture a imaginação de muitos entusiastas de ficção científica, não há qualquer evidência arqueológica ou científica que a sustente. No entanto, o mistério em torno das câmaras subterrâneas da esfinge continua a intrigar estudiosos e teóricos. Número 5. A teoria da Atlântida. Outra teoria extravagante é que as pirâmides foram construídas pelos habitantes de Atlântida, a lendária cidade perdida descrita por Platão. Os defensores dessa ideia argumentam que a civilização avançada de Atlântida compartilhou seu conhecimento com os egípcios, ajudando-os a erguer essas maravilhas arquitetônicas. Essa teoria geralmente é acompanhada de alegações de que Atlântida tinha tecnologias muito superiores às de outras civilizações da época, o que explicaria como as pirâmides foram construídas com tanta precisão e escala. Apesar de ser uma ideia fascinante, não há evidências arqueológicas ou históricas que conectem Atlântida ao Egito. A teoria permanece na esfera da especulação e das lendas. Número 4. A teoria da bomba d'água. Essa teoria, diferente da dos canais de água mencionada anteriormente, propõe que a base da pirâmide abrigava uma espécie de bomba d'água primitiva. De acordo com os defensores dessa ideia, essa bomba não apenas armazenava água, mas também a distribuía para regiões próximas, servindo como uma fonte central de irrigação. Os defensores dessa teoria apontam para indícios de que a água pode ter sido usada de forma estratégica na construção da pirâmide. Além disso, acreditam que a posição da pirâmide em relação ao rio Nilo teria facilitado a criação de um sistema hidráulico eficiente. Por estar localizada na base da pirâmide, essa suposta bomba teria sido protegida de danos e adulterações, garantindo sua funcionalidade por longos períodos. No entanto, a falta de acesso aos níveis inferiores da pirâmide dificulta a comprovação ou refutação dessa teoria. Número 3. A teoria da cidade subterrânea. Em 2009, arqueólogos encontraram uma rede de cavernas sob a área da Grande Pirâmide de Gizé. Essa descoberta levantou especulações de que uma cidade subterrânea pudesse existir abaixo da pirâmide, possivelmente usada pelos trabalhadores ou como parte de um projeto maior. Se as cavernas foram feitas por mãos humanas e posteriormente cobertas pela pirâmide, isso poderia revelar segredos sobre a construção e a função do monumento. Essa teoria sugere que os antigos egípcios poderiam ter usado essa suposta cidade subterrânea como um centro logístico,
ou mesmo como um abrigo. Apesar do entusiasmo inicial, desde então não houve novas descobertas significativas sobre essas cavernas, deixando a teoria no campo da especulação. Número 2. A teoria das pedreiras. Os antigos egípcios não moldavam as pedras diretamente no local da construção, o que teria sido impraticável devido à logística e ao espaço limitado. Em vez disso, acredita-se que as pedras eram trabalhadas em pedreiras próximas. As pedreiras permitiam que os trabalhadores moldassem os blocos com ferramentas de cobre e outros instrumentos. As pedras prontas eram então transportadas pelo rio Nilo e, posteriormente, movidas para a pirâmide. O uso de pedreiras garantiu que o processo fosse eficiente e organizado. Alguns blocos, no entanto, eram feitos de materiais mais duros, como granito, que não podiam ser cortados com ferramentas comuns. Isso exigiu técnicas mais avançadas e grande esforço por parte dos trabalhadores, mostrando a determinação e a habilidade dos antigos egípcios. Número 1. A teoria das cordas e sacos de areia. Voltando à teoria das rampas, uma variação interessante sugere que os egípcios usaram cordas e sacos de areia para mover os blocos de pedra. De acordo com essa teoria, eles amarravam cordas ao redor dos blocos e usavam sacos de areia como contrapesos para puxá-los para cima das rampas. Essa técnica, embora simples, teria exigido uma coordenação meticulosa entre os trabalhadores e o uso estratégico de força física. Com a quantidade abundante de areia disponível no Egito, essa abordagem parece plausível e pode ter sido uma solução prática para superar os desafios da construção. Essas são apenas algumas das muitas teorias sobre a construção da Grande Pirâmide de Gizé e outros monumentos egípcios. O fascínio por essas estruturas se mantém vivo justamente por causa dos mistérios que ainda não foram resolvidos. Quais dessas teorias você considera mais plausíveis? Ou você acredita em uma abordagem completamente diferente para a construção das pirâmides? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!